Palmas, produção. Bora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Manos e minas, senhoras e senhores, CISO e CISA, estagiário, você que está começando, você que já está há muito tempo na área, o TechSec é para vocês. E aí, Gu, tudo bem? Na paz. Você tá bem? Chegamos na metade de setembro, hein? Eu lembro quando a gente estava falando do ano de agosto, que demorou muito para passar. Sim. Já estamos em Fiz setembro. aniversário 2 vezes em agosto. 18 de setembro. Diga aqui nos comentários quais são as suas expectativas para esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser mais um episódio imperdível. Já dá um pause e fala assim, eu acho que vai ser isso. Aí quando terminar, você fala, confirmou, foi isso mesmo, ou me surpreendi. Faz esse exercício hoje. Certo, Gu? Q4, Josu, tá começando. E você, empresa, já contratou sua ação do mês da conscientização? Fica a dica, tá no ar. Aquela palestra, aquela atividade gamificada, lúdica, sem burocracia, sem ser o ó. E aí, já contratou? Meu velho, jogou e saiu correndo, hein, Bru? Joguei e saí correndo. Boa. Antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores. Eu vou começar pela Hacker Rangers, a Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E na próxima semana, os Rangers estarão presentes na Digital Privacy Summit em São Paulo. O evento acontece nesta segunda-feira e a Hacker Rangers vai estar com um stand super bacana por lá, com diversos produtos, dinâmicas gamificadas, vários brindes exclusivos e, claro, uma equipe pronta para receber você e bater um papo sobre conscientização em cibersegurança. Então, se você vai estar por lá, vai participar do evento, não deixe de passar pelo stand da Hacker Rangers e aproveitar as ações incríveis que vão rolar nesse dia. E a Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir também. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Valeu, Trend! E dando as boas-vindas para a nossa nova parceira e patrocinadora Bifish, que é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a Bifish, você faz testes de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, e além de treinamentos e capacitações. Tudo isso via plataforma num só lugar. Bifish, porque a criação da cultura de segurança é necessária para todos. E para você líder, para você dono de empresa, para você empresário, microempresário, para você que quer eternizar a sua marca, G2 brindes personalizados com diversas categorias, como eu sempre digo aqui, cardenetas, canetas, chaveiros ecológicos, kits para mousepad, bebidas, passeios, viagens, tecnologias, enfim, tem uma gama gigante de opções. Fala que vocês viram aqui no TechSec Podcast, que com certeza eles vão dar uma atenção mega especial para vocês e mais do que isso, a sua marca será eternizada. Valeu, G2! E vamos para a nossa super convidada, que vocês já sabem quem é, mas a gente vai fazer as honras dela, que é uma felicidade muito grande da gente. Publicitária em informação, deixou para trás o mundo das grandes agências de publicidade do Nordeste para se aventurar em um universo até então totalmente novo, o universo de cibersegurança. Ela foi head de negócios e operações do El Pescador, participou da integração da KnuBe4 no Brasil, e é movida pela ideia de que segurança não precisa ser o ó. Criou a InfoSec, onde sustenta o seu propósito de transformar segurança da informação em algo mais leve, descomplicado e acessível para todos e todas. Com a pauta Segurança não precisa ser o ó, inovando em conscientização e saindo da mesmice, senhoras e senhores, recebam com muitos comentários, curtidas, compartilhamentos, Carol Lucena. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Estou muito Palmas, animada produção. de estar aqui. Sou fã, Carol. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Obrigado, já parabéns pela sua trajetória. Imagina. A gente se conhece, gente, desde 2017 eu conheci a Carol na Tempest. Verdade. Que bom ver teu sucesso, a Infansec crescendo cada vez mais. Que bom que você tá aqui no TechSec hoje. Digo mesmo do TechSec. Estou me sentindo muito especial de estar aqui hoje. Seja muito Muito bem-vindo. feliz. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E aí, Carol? Temos presentes para vocês dos Yes. nossos apoiadores do TechSec. Isso aqui não é uma objetos De decorativos. decoração. Exato, você vai levar no final. Ótimo. E aí, a gente já vai pro nosso momento Fun Fact, beleza? Massa. Então, momento Fun Fact com Carol Lucena. Tan, tararam, tan, tan. Vai lá. Meu momento fun fact, na verdade, ele só ficou fã depois que aconteceu, que foi o dia em que a Infansec quase, literalmente afundou. A gente, quando bate a meta, a gente viaja internacionalmente. Então, toda a equipe, né? Legal. E aí, primeiro deu certo e tudo mais. Mas a segunda a gente foi pra Cartagena. Muito legal, né? Uma coisa latina, nananina. Massa, a gente se divertindo, um hotel massa e tudo mais. Eis que vamos fazer uma visita a uma ilha belíssima. Aí vamos de barco, uma coisa meio parada, meio, né, meio, eita, rapaz, enjoado aqui, 1h20 de viagem. Chega lá, fotos, felicidade, meu Deus, mar azul e tudo mais. Hora de ir embora, umas 5 e pouca da tarde. Eu já, paranoica, percebi que tinha um aviso lá dizendo que o limite de pessoas era, acho que 15. E tinham 22 pessoas no barco. Aí eu já fiquei assim, rapaz, a gente tá meio transgressor, acho que isso não vai dar certo. Acho que não vai dar legal. Mas fomos. Aí fomos, eis que o barco parou. Aí o senhor lá que tava dirigindo e tudo mais, com uma história de onda é gigante, essa onda é gigante, mano do céu. A gente não conseguia sair do lugar, tava muito forte o mar. E aí, tava muito revolto. E a gente... Sabe quando você vai jogar a pedrinha, assim, no rio, que ela sai quicando? Sim. Era a gente, era chicotada de água na cara. Era... Mano, e eu só pensava assim, meu Deus, como é que eu vou levar esse povo de volta pra casa? Já veio o pensamento Titanic, né? Quem é que eu vou ter que afundar? Nossa. E assim, certa de que eu ia sobreviver, né, mano? E assim, não tinha nenhuma visão de terra, assim, pra onde vamos nadar? No meio do nada. Ideia, a Infansec inteira lá. Aí tinha de tudo. Tinha gente que tava tendo crise, que tava chorando. Tinha gente lá na frente fazendo a linha montanha-russa. Eu desesperada, menina, meu Deus, eu preciso levar esse povo pra casa. E aí Caramba. foi. Mas aí, a duras penas, muitos supapos, muitos pulos, a gente conseguiu chegar. Todo mundo chegou meio brancão assim, né? Meio de olho esbugalhado. Mas depois isso virou piada. A gente gostou do passeio? Gostamos. Nunca mais vamos voltar. Quanto tempo durou isso? Tipo, Rapaz, a volta demorou muito tempo. A gente demorou umas 3 horas pra voltar. O que demorou de Caramba. 1h20. E assim, a aflição de você não ver nada ao redor, sabe? É. Mano, eu vou nadar pra onde? Foi... tava chovendo? Não, só o mar encheu demais e ficou revolto. Não sei se a gente demorou pra sair, não saiu na hora certa, eles não conseguiram prever. Mas Meu Deus, que susto, né? nesse Imagina a situação, dia... você não conseguir ter visão. Talvez Sim. tudo... Meu Deus do céu. Não, você Eu não tenho sabe o que é medo, ter a cara. visão de não devolver os filhos das pessoas, meu filho. É, E tava, Na minha cabeça, eu nunca ia ser tipo assim, eu não vou chegar, né? Na minha cabeça, eu ia voltar pra terra. porque acaba e sendo a dar sua uma satisfação responsabilidade. legal. tava a empresa inteira, pô. É. E vocês sempre fazem isso, então? Essa... Sim, sempre que a gente ideia bate legal, uma- Pessoal, fica a dica aí pra todas as empresas. Eu pensava assim, não, se a gente der uma viagem, né, no lugar de dar dinheiro, porque você gasta o dinheiro, você não lembra, né, quando é que você gastou, com que você gastou, mas uma viagem, quando você vai falar da viagem, né, o tempo passa assim, poxa, quando eu fui pra Barcelona, eu fui com a minha empresa, eu fui com a empresa que eu trabalhava. Nossa, que legal. Então, a ideia era essa, mas depois dessa memória, eu confesso que eu fiquei assim, mas rapaz, será que eu quero Sim, criar sim. novas memórias de tensão? Isso é um gatilho da publicidade, né? De marketing, de marcar as pessoas. Você concorda? É o brand. É, pô, já É, você marca de uma outra forma. Sim. É um traço cultural nosso, a gente... E até o ponto
de deixar com que viagens profissionais sejam apenas profissionais. Sim. Então, vocês trocaram isso, genial. Genial Eu mesmo. não queria que fosse só a grana, assim, pela grana. Assim, a gente fez isso junto, né? A gente, sabe, de celebrar junto num lugar massa, com, né, fazendo top, coisa massa. né? Então, Muito é uma foda. semana. Parabéns. Valeu. Genial. Genial. Vamos lá. Vamos. Simba. Cá, trajetória. Nós sempre começamos a falar aqui no TechSec sobre a trajetória do profissional, da pessoa que está aí do lado. E não só de cibersegurança, não só de cultura e conscientização. Então conta um pouco pra gente como foi sua trajetória, o que você estudou. É claro que o Josu já falou algumas coisas na introdução. E depois, quando que o bicho do cybersecurity picou você? Quando foi, como foi, enfim, até agora. Eu me formei em publicidade na UFPE, então trabalhei em Recife todo o tempo, troquei de agência várias vezes, assim. E aí, dado o momento, quando eu estava com uns 27 anos, assim, eu percebi que eu já tinha rodado nas principais agências, sabe? Que estava meio que se repetindo, as pessoas, os clientes. Eu falei, mas rapaz, será que vai ser isso para sempre? Né? Vou ficar só nessa. Aí me deu um ciricuticozinho, eu falei, rapaz, vou juntar um dinheiro, vou para São Paulo, não conheço ninguém, me deu um tempo para me desafiar. Aí, algumas agências me chamaram e tal, eu não tinha esse medo de recomeçar, né? E aí, Rafael Silva, que foi meu cliente em agência, antes da El Pescador ser comprada pela Tempest, lembra falou assim, vem trabalhar aqui e tal. E aí eu tive a chance de escolher entre ir para a agência, que era já o que eu sabia, ou ir trabalhar com ele no El Pescador, que era um mundo completamente novo. Sim. Como eu tinha vindo para me desafiar, eu pensei assim, rapaz, eu sou esforçada, vou tentar, né? Tô aqui, vamos que vamos. E aí, para minha sorte, Rafa era um cara que me dava muita... aceitava minhas doidices, minhas ideias, tudo. Então, a gente criou muita coisa junto, deu a mão, assim, fizemos coisas muito legais no El Pescador. Foi um mundo novo, totalmente diferente do que eu pudesse imaginar, assim. Mas eu fiquei fascinada e aí seguimos juntos. A KnowBe4 comprou a El Pescador, a gente fez essa integração e em seguida eu fiz o spin-off para a Infansec. Foi logo depois. Foi. Ou você ficou algum tempo na KnowBe4? Eu fiquei um tempo. O que aconteceu foi assim, ó, como eu criava muita coisa com o Rafael, né? Ele deixava assim, vamos fazer isso agora, bora. Vamos fazer isso aqui, bora. Então, eu cheguei, quando a KnowBe4 adquiriu a El Pescador, eu já fui para os Estados Unidos assim, eu fiz, olha, a gente faz isso toda amostrada. Eu fiz assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso que a gente faz. Aí eu, KnowBe4 fez assim, dá uma seguradinha de bola. Com outras palavras, eu falei assim, olha, a gente é SaaS, né? A gente é produto, escalabilidade, esse negócio aí de serviço não vai dar certo. Aí eu fiquei assim, putz, trabalhando na maior empresa do mundo de security awareness, né? Um aprendizado absurdo, né? Ou fazer aquilo que eu acreditava, assim, sabe? Que eu achava que, mano, isso não tem. Isso, eu acho que as pessoas encanta as pessoas, eu acho que é o que vai transformar. Aí fui-me embora. E aí foi muito rápido, assim, a resposta. Com menos de 2 meses da Infansec, eu já estava faturando, já estava, né, fazendo ações e tal. Então, sempre não fazia ideia de que o mercado estava com tanto apetite para fazer as coisas diferentes. E aí, nem nos meus melhores sonhos, eu podia imaginar que a percepção de conscientização e segurança ia mudar tanto. A gente fala bastante sobre isso, né? Sim. De 2016, que foi quando eu cheguei em São Paulo para cá, como... Teve um boom, né? Nossa, é outra história. O próprio trabalho que eles faziam, Josu, lá em 2017, já era trazer segurança de uma maneira muito lúdica do que a gente tinha na época. Coisa muito preta e branca, técnica. O El Pescador tinha ali seus personagens. E a gente já via aquilo como... Eu lembro dos adesivos. A gente já via aquilo como algo diferente, sabe? Eu fui muito fã de vocês, cara, naquela época. Você sempre foi entusiasta da coisa. Cara, demais, demais. Por isso você tá desde de onde que era Mato Alto também. Nisso sim, velho. Ô, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Queria fazer 2 recortes. O primeiro. Hoje em dia tá muito comum ter uma migração de carreira. Você acabou fazendo de uma forma indireta. Você faz uma migração de carreira. Eu queria entender quais foram os seus desafios para migrar para uma área de segurança, cyber. E o segundo, depois que você já migrou, quais foram os desafios posterior a isso? Certo. Esses 2 recortes. Com certeza, o primeiro desafio é você entrar num país que você não fala o idioma. E precisar
se virar, precisar fazer dar certo, se comunicar, entender e Sim. Como fazer um isso? mundo completamente novo. Assim, eu parecia que eu tava cochilando no universo paralelo e As coisas bum, acontecendo. tempest, né? E um monte de especialistas, todo mundo muito naturalizado e falando com uma tranquilidade sobre coisas que eu nem imaginava que eram possíveis, que eram completamente hollywoodianas. Sim. E era ali, ó, no dia a dia de trabalho. Então, esse foi o primeiro desafio, porque tem um choque muito grande, né? Assim, de, meu Deus, onde é que eu estava? Mas aí isso me criou fascínio também. Eu queria que todo mundo soubesse. Então, o medo, ele foi convertido, mas esse foi um desafio porque eu tinha que aprender tudo do zero, tudo que eu nunca nem ouvi falar. Como eu disse, um outro idioma. E depois de ter me acostumado mais com o tema e tal, eu acho que é um desafio que é contínuo, é que você precisa adquirir, assim, inevitavelmente, uma humildade pedagógica no seguinte sentido. Você nunca vai ser especialista, você nunca vai ser a excelência, porque são novos ataques, são novas abordagens, são novos métodos, novos canais. Então, você não para. Então, é um desconforto constante, né? Então, você tá sempre Precisando se reinventar. então, assim, não é mais do mesmo, não são os mesmos golpes, né? A gente não cai nos... As fotos da festa ficaram ótimas, né? Sim. Não é mais isso. Então, a gente precisa ficar se adequando, se atualizando o tempo inteiro. E, com certeza, isso é um desafio, porque a velocidade com a qual isso acontece é muito alta, né? Então, a gente, enquanto está pensando em formas de ajudar as pessoas a se prevenirem, a se cuidarem com relação a isso, já tem um outro novo golpe, um novo ataque que está rolando. Então, é o joguinho ali de puxar a corda de um lado, puxa do outro, né, para tentar fazer dar certo. Com certeza, esses são os dois desafios. Excelente. Eu sempre falo aqui, Carol, que o Rafa, ele não gosta que eu falo isso, que o Rafa ele é um dos pioneiros da conscientização em cultura de cyber aqui no país. Se a gente for falar de 2015, 2016, quando você chega no El Pescador, Isso, eu certo? cheguei em 16. 2016 para 2025, existe um ponto ali onde você começa a ver que cultura e segurança começou a alavancar? Um ano que você fala, caramba, talvez seja nesse ano uma possível alavancagem desse tema. Havia um discreto movimento, assim, ali para 2018, 19, mas com certeza com a chegada da LGPD e né, a necessidade de haver ali o treinamento e também a pandemia, quando todo mundo teve que fazer trabalho remoto, foi um choque. Eu falei, nossa, as pessoas precisam saber o que fazer, elas precisam saber como é que elas podem conectar, como elas podem trabalhar. Então, muita empresa não estava preparada para fazer essa mudança. E aí a gente viu, mas aí não de forma proativa, muito mais reativa, sabe? Sim. E aí acho que começou a repercutir mais, assim, perceber que dava jogo, né? Então, a própria divulgação sobre os casos em que envolviam o usuário, né? De que não adiantavam todas as tecnologias, todos os sistemas, né? Se a pessoa tivesse ali uma falha, se ela tivesse um erro de percepção. Mas eu acho que esses são dois pontos, assim, de tem o que fazer. Primeiro foi do tipo, é auditável, né? Eu vou ter que fazer. E é uma coisa que aí depois você vai aprimorando. Algumas empresas até hoje querem só dar o check. Não, tá feito, tá ali aquele treinamento, né? Mas muitos realmente se preocuparam em se fazer entender para que as pessoas fizessem certo. Então, acho que são dois pontos assim que eu acho que Perfeito. ajudaram bastante. A LGPD surgiu aí como uma obrigatoriedade. E aí você precisava treinar. Preciso me adequar, né? Isso. Hoje eu ainda sou crítico, tem muitas empresas que fazem só pela ISO, pelo nicho, Compliance. por compliance. Isso. Ô, Carol, eu vou até dar um passinho antes, rapidinho. Na sua migração, segurança foi o ó pra você? Boa pergunta. Não, pior que não. Eu dei muita sorte de estar num lugar incrível, que foi a Tempest, e estar com o Rafael também, do Pescador, assim. Todos os profissionais com quem eu tive a chance de trabalhar lá eram inspiradores. Era um lugar que eu tinha muito orgulho de fazer parte, assim. Eu aprendi o
tempo inteiro. E eu quero aprender as coisas, então eu fazia muitas perguntas. Eu não Estava tinha- interessada, Eu né? não tinha vergonha de perguntar. Todo mundo sabia que eu não era de lá, sabe? Que eu não era daquele mundinho e tal. Então, eu queria entender, eu queria aprender, queria falar com confiança para o cliente. Então, assim, foi uma baita escola. Desde a equipe do comercial, sabe? Na hora de vender, como falar sobre o produto e trazer, como é que você mostra valor. O pessoal técnico, sabe? Tipo, os C-levels também, assim, todos inspiradores. E Rafael com esse viés mais criativo também, sabe? Então, para mim não foi o ó, mas eu tinha consciência visitando os clientes e tudo mais que havia essa resistência de tipo, não, aqui isso não funciona não, assim é do tipo, não, aqui é, né, a gente não fala desse jeito, né? Por conta de paradigma do mercado, o que você achava que era? Cara, eu acho que tem muito a ver com duas coisas. Primeiro, a impressão de que haveria uma ruptura cultural, de que as pessoas estranhariam demais, né? E segundo, o medo Sim. de fazer o diferente. O receio do né? novo, né, Carol? Então, até hoje as pessoas, assim, os profissionais me procuram e falam assim, Carol, eu quero fazer o que tal meu amigo lá de tal lugar fez. Eu quero fazer... Olha, veja só. Existe uma coisa ali chamada individualidade cultural, a gente precisa ver a maturidade e tudo mais. Vamos conversar sobre isso, né? Mas era só uma repetição das coisas. O que é que eu estou fazendo? Ou eu faço a mesma coisa que eu já fiz na outra empresa aqui. Era só repetição, documento, planilha, uma cartilha, mostrar que foi feito, dar o check. Sim. Então, acho que o pessoal tinha muito medo, assim, de mandar uma coisa dessa e parecer que você estava gastando dinheiro com lúdico, com uma coisa, sabe? Como não se vai trazer um fosse resultado. tão séria, Uhum. sabe? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, assim. Vamos fazer o reverso. E quando segurança é o ó? Cara, segurança é o ó quando você simplesmente ignora o fato de que você precisa das pessoas como aliadas. E aí você acha que é um bom senso, ou que elas deveriam saber que aquilo deveria ser feito. Não há um alinhamento de comportamentos esperados, ou de que aquilo é importante para a empresa. Então, você só testa, você sai colocando, né? Ou sai criticando, não, mas a gente tem isso, tá, mas quanto você deu, né, de munição para essa pessoa? Quanto ela sabe que isso é o esperado, que, né, ela é pertencente a isso? Então, quando eu comecei a trabalhar com conscientização, escutei várias, não, porque o usuário é ignorante, que é burro, que não sei o que. Eu fiz, caraca, não são. Senão eles não estariam aqui, né? Tem alguma coisa que é o valor que eles, né, percebem. Você entra na empresa, você provavelmente escuta que você tem que entregar o máximo no menor tempo possível, ser ágil, atender prazos e tal. E aí, às vezes, até a tua liderança tem um forte incentivo para isso. E segurança parece que já tem alguém que está contratadinho ali para fazer e não é você. Então, você lê aquela política, dá um check, deu certo, então, né, cada um ali no seu chapéu. Então, Não precisa ser assim, né, Carol? Exato. Então, assim, só você cobrar, só você, né, dizer faça, não faça, faz, aí bloqueia e não diz porquê. Não... Então, o pessoal criou esse ranço, né, que eu chamo de ranço, Sensacional. né, com as equipes, uma resistência de achar que tudo que tem a ver com segurança da informação é para dificultar, é para a pessoa produzir menos, é para fazer com que a vida dela fique mais difícil, né? Então, isso gera reatividade. Então, se você pode escolher entre todos os conteúdos que a empresa está proporcionando, dificilmente segurança vai ser o escolhido. Cara, perfeito. Perfeito. E assim, gente, esse check na política aí, a gente sabe que muita gente só dá o check. Foi o que Ou você só falou dá um antes. next to next ali no treinamento e não absorve nada. Por isso, talvez essas campanhas de maneira mais lúdica, com storytelling, jornada do herói, seja interessante. Cara, seguindo esse timeline, cara, chega em 2016 em São Paulo, é o Pescador, Rafa, me desenvolvo, Know Before, Infansec. Por quê? Por que surgiu essa ideia?
Qual foi o propósito, o bichinho que te picou? Qual foi o maior insight que você teve para ajudar na criação, para fundar a Infansec? Conta pra gente. Como eu disse, né? Assim, quando eu fui para os Estados Unidos e percebi que eu não ia poder mais, tipo assim, criar como eu criava aqui, como o Rafael deixava, vamos tentar isso, vamos tentar dessa abordagem e tal. E é uma baita de uma plataforma e tudo mais, e eu tenho muita admiração pela empresa, mas eu não sentia que era o que me movia, assim, que falava com as pessoas, que ia ser, né, transformador. Então, quando eu entrei em segurança e a gente fazia conscientização, na minha cabeça eu estava combatendo o crime, entendeu? Eu tipo assim, caramba, eu tô ajudando as pessoas a não serem vítimas, suas avós, seus filhos e tal. Então, eu tinha esse propósito. E todo mundo que eu contratei depois da infância, que eu falava sobre isso, cara. Não é uma coisa que você vai voltar para casa e você não sabe qual é a tua participação no negócio. Você ativamente está mudando a forma que as pessoas veem o mundo, veem os dias. Então, assim, para mim tem muito valor nisso. Então, eu acreditei que eu precisava criar diferentes formas, porque existem diferentes pessoas, diferentes empresas, né? Para que elas se interessassem e que fosse sempre de uma forma positiva, né? Então, a Infansec ela foi criada com esse propósito, assim, de converter realmente ali a forma como as pessoas pensavam em segurança para não ser só uma coisa feita e ser algo legal, até porque algo positivo, não necessariamente legal, mas assim, positivo, que você não se sente mal, você não se sente atormentado, assustado, com medo de perder o emprego, com medo de ser atacado, né? Então, a ideia era essa. E o Infansec surgiu O como? nome? Isso, o nome. Eu Porque achei... cara, que nome interessante, viu? É. Infansec. Foi rápido? Eu acho que foi. Que eu tinha o InfoSec, né, do Information Security, e aí tinha o FAN no meio. Cara, E aí eu achei que ia rolar legal. que Tá? nome, cara. Que Ai, nome muito genial, obrigada. velho. Muito bom. Nome bacana. A pergunta que não quer se calar, porque sempre as pessoas terão definições diferentes e cada definição soma muito para o TechSec, para a nossa audiência, que é a diferença entre conscientização e cultura em segurança da informação. Legal. Veja só, partindo do princípio de como a gente entende conscientização de forma muito pontual, enquanto ação, eu quero fazer uma ação de conscientização para tal coisa, quero fazer uma ação de conscientização normalmente feita de forma muito... escolhe, ou às vezes só o phishing, ou só um vídeo, ou vídeo com phishing, alguma coisa assim, né? Eu entendo a conscientização muito parecida como um treinamento, que basicamente é você ensinar uma pessoa ou as pessoas a fazerem algo de uma determinada maneira, que é a maneira como você quer, certo? Isso se aplica, por exemplo, quando é que você quer que uma pessoa esteja treinada? Quando você tem um guarda-vidas, por exemplo, um bombeiro, né? Ou mesmo um médico que está fazendo a cirurgia. Você quer que o cara saiba o que é que ele está fazendo. Você quer que ele pegue ali, né? Faça isso, faça aquilo, para chegar num resultado. Então, essas pessoas estão treinadas. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo mais parecido com educar os seus filhos, por exemplo. Você pode até treinar seus filhos para algumas coisas, como, por exemplo, amarrar o sapato. Você faz a orelhinha, faz a outra orelhinha, como se vestir certo, para o menino não botar a bermuda na cabeça e a blusa no pé, né? Então, você pode até treinar, mas tem uma série de coisas que você não consegue prever que ele vai passar. E a educação, no caso, o aculturamento, é que vai dar, né, vai fazer com que ele tenha esse esforço, né, criativo, esse esforço de reflexão sobre qual a melhor, né, decisão a ser tomada. Você dá uma certa autonomia para outra pessoa entender, porque ela entende um contexto, ela entende e toma decisões corretas. Então, ao invés de eu dizer, né, e tudo bem treinar, isso eu não quero nem que pareça que é não é para treinar, é para aculturar. Objetivos diferentes. Você pode estar tendo um baita de um problema de phishing, por exemplo, e as pessoas não sabem reportar, por exemplo. Você faz um treinamento de... Olha, a gente recebeu
você vai aqui, aperta esse botãozinho ou manda para esse lugar, é desse jeito e tal. Então, você está treinando as pessoas a fazerem da forma correta e a forma como a empresa enxerga. Isso não quer dizer necessariamente que elas estão pensando em segurança, elas foram treinadas. Sim. A melhor forma de você fazer essa equivalência é que se nós três fizéssemos um quiz de vida saudável, a gente ia tirar 10. Então, a gente sabe o que a gente precisa comer, quando precisa dormir, quanta água tem que tomar. A gente faz. Perfeito. Pelo menos eu falando por mim, eu não faço. Então, assim, não é sobre saber e não saber, é sobre ser a prioridade, é sobre eu entender que aquilo é o melhor, que é a decisão mais acertada a ser feita, sabe? Então, essa é a diferença. Conscientização, você está deixando a pessoa consciente sobre uma determinada ação que você espera que ela faça, deixando consciente de que aquilo precisa ser feito, e aculturalmente você está dando autonomia para ela, você está fazendo ela entender qual é o papel dela, qual é o pertencimento dela, para que ela tome decisões como, olha, eu vi um negócio meio estranho hoje que aconteceu, será que, né, tipo assim, eu vi uma pessoa que entrou aqui, mas eu nunca vi essa pessoa, será que não é melhor acionar alguém? Então, ela tem o ímpeto, ela tem, né, ela começa a perceber que Você aguça o feeling sem dela. se Né? isentar da responsabilidade. Não, você está aqui é porque é confiável, né? Então, alguém deixou entrar. Então, aculturamento tem a ver com isso, com essa inclusão, com autonomia, com deixar com que as pessoas percebam o valor que aquilo traz para dentro da companhia e para a vida delas também. Perfeito. E leva tempo. Se não me engano, tem uma frase... eu esqueci o autor, não sei se foi o Peter Drucker, que ele fala que cultura leva geralmente de 4 a 7 anos. Então é uma repetição de comportamentos para você de fato falar, puta, agora eu já olho pro lado quando eu vou atravessar a rua porque eu entendo os riscos, eu entendo a necessidade e os benefícios disso. Falando em comportamento, você fala muito sobre isso. Conta um pouco pra gente sobre como você enxerga as fases do comportamento seguro, comportamento humano, se tiver algum case para compartilhar, cara. Legal. Você falou uma coisa interessante, né? Falou sobre essa questão da repetição. De fato, você tem algumas... Quando eu abri a Infosec, eu tive muita preocupação de não ser uma empresa do oba-oba da segurança, empresa legalzona, que faz coisas... Então, eu estudei muito para entender que aquilo que eu ia fazer ia deixar um legado, ia fazer realmente ter algum tipo de impacto, né? E aí, dentre as coisas que, né, eu estudei, tem essa questão da memória que você falou, né? Da memória semântica, onde você tem ali a repetição, da memória episódica, que é mais de chocar, da pessoa, né, ter uma coisa mais sustão, assim. Mas um estudo mais interessante que eu vejo, assim, que eu sou fã e eu acredito muito e adoraria que as empresas tivessem essa percepção, é do modelo transteórico, né? Que é um método de análise de mudança de comportamento. Isso foi criado por 2 estudiosos, se não me engano, Prochaska e Di Clemente. Eles eram psicólogos, professores, arretadíssimos, assim, high level e tal. E eles começaram a criar esse estudo e trabalhar no método, inicialmente para fazer com que pessoas que eram dependentes químicas, tabagistas, né, saíssem dessa situação. Então, eles entendem a mudança de comportamento não como um evento, e sim como um processo com estágios em que você precisa entender o estágio que aquela pessoa está para fazer intervenções equivalentes àquele estágio para que ela vá para um outro nível. E aí eu posso fazer uma ilustração disso para vocês entenderem. Então, as fases que eles trazem, né, é a de, primeiro, pré-contemplação, que é quando você nem sabe que precisa. Você nem sabe que existe o problema. Depois, a contemplação, que é quando você sabe, pondera e tudo mais. Depois tem a preparação, que é quando você está um pouco mais aberto a fazer a mudança. Em seguida, a ação e depois manutenção. Para vocês entenderem como isso se aplicaria numa situação que provavelmente todos nós vivemos, né? Acho que temos idades parecidas. Então, a gente viu a chegada, por exemplo, do Uber aqui no Brasil, certo? Então, a gente pegava táxi, às vezes no telefone, não sei se São Paulo era aqui, mas tinha lá o Disque Táxi, Teletáxi, não sei o quê. Ou pegava na rua e tal.
Éramos transportados como cargas de um canto para outro. Às vezes não fazíamos a ideia de quanto tempo o cidadão ia chegar lá, o taxista, se o carro estava limpo, se não estava limpo, se o cabo era grosseiro, se não era, enfim. A gente era um monte de carga e a gente não ficava pensando, tipo assim, poxa, não seria incrível se criassem um aplicativo, né? Isso não passava pela nossa cabeça. Sim. Era o que era. Esse é um período de pré-contemplação. Eu não sei que eu tenho problema. Eu não sei que existe uma coisa que precisa ser resolvida. Então, neste momento, se a Uber queria chegar aqui, o que ela faz? Ela mostra assim, olha, eu estou trazendo algo aqui que vai te dar conforto, você vai ter um atendimento. Eu lembro até que as propagandas eles estavam de terno e gravata sim. e abria a porta, né? Então, um serviço bem executivo e você sabe a hora que ele chega e você, né? Então, aí você olhava assim, né? Eu fiz, né? Então, neste momento de pré-contemplação é quando a gente tá só no táxi, certo? Chegando na contemplação, que é quando a Uber de fato aparece nos noticiários e tudo mais, a gente começa a ponderar. A gente começa a levar em consideração se vale ou não vale a pena. E aí é uma hora de fazer outro tipo de intervenção, que é a intervenção de tipo assim, olha, deixa eu te mostrar que tem mais valor adquirir isso. Então, sei lá, se a gente fosse levar para a segurança da informação, né? Então, olha, trocar de senha, não usar a mesma senha para todas as coisas. E aí eu faço uma ação em que eu mostro para ela que ela pode criar senhas colocando frases de pessoas da família, uma para cada pessoa, em vez de ser a data de aniversário, né? Então, sei lá, a senha da tua mãe é você não é todo mundo, exclamação, né? E esse é o decoro. Então, tem uma motivação ali. Então, enquanto ela está ponderando, você tem que dar o incentivo para que ela tome a decisão correta. No caso da Uber, a gente pensava assim, mas rapaz, eu vou andar com um desconhecido, né? Ele vai me levar, eu vou botar meu cartão nesse aplicativo, Sim. né? Até o dia que você tá ali esperando o táxi há um tempão, não sabe que horas ele vai chegar e você considera a possibilidade que talvez seja bom. E aí você entra em preparação. Então, você instala o aplicativo, faz o cadastro e considera ali já fazer uma próxima vez eu vou tentar, né? Então, é quando você tá ali, as pessoas já estão um pouco mais dispostas. Isso acontece muito, normalmente isso acontece muito depois de palestra. Você faz uma palestra assim que impacta as pessoas, sabe? Aí todo mundo já sai, não, eu vou mudar tudo agora, né? Não sei o quê. Então, você tem que fazer algumas intervenções que sejam equivalentes. Então, quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, você tem que tornar aquilo mais fácil possível, mais prático possível, para que ela veja valor naquela mudança, Sim. né? E aí temos a ação, que é quando a pessoa já está habituada a fazer aquilo, já faz parte do dia a dia dela. Então, a pessoa andou no Uber, achou massa, e continuou usando e tal. E aí, ela já está tão habituada, né, àquela ser a sua primeira opção, que ela simplesmente ignora o valor que provavelmente fez ela querer buscar essa mudança de comportamento. Então, ela não liga mais se, sei lá, o Uber vai demorar 15 minutos e tem um táxi ali, assim, ou se está com uma taxa que é variável, por exemplo, ela já é a primeira escolha dela. Então, essa pessoa já mudou. E aí, a parte da manutenção é quando você... Porque é esperado dentro desse modelo, né, desse método de transteórico, né? Que hajam recaídas. Que vai ter dias em que você... Não, vou fazer desse jeito mesmo que eu tô com pressa. Então, é previsível e é esperado que as pessoas tenham recaídas. Então, na manutenção, é quando você continua trazendo valor para aquilo, você continua tornando aquilo mais fácil, mostrando os problemas da recaída, sabe? E aí tem a fase de encerramento que, para esses dois teóricos, ele nunca vai chegar. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro vivendo e você vai ter sempre incentivos para que... você volte a pensar de outra forma, né? E que talvez um dia ou outro você não, eu tô com preguiça de trocar minha senha. Não, deixa sair mesmo, ninguém vai acessar. Então, às vezes, esses pensamentos vêm até porque a maior parte das pessoas ao redor fazem, que é um grande problema, por exemplo, dos aplicativos. Aplicativo está todo mundo usando, está todo mundo baixando, o aplicativo de se ver com outro gênero, o aplicativo para se ver mais velho, para se ver bebê. Eu vou baixar também. Sim.
Né? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Porque só eu que vou ter problema. Então, a manutenção entra aí, onde você dá condições dessas pessoas lembrarem a razão delas terem mudado de comportamento. Então, quando a gente fala disso, em conscientização, em segurança da informação, a gente precisa pensar que dentro de uma empresa você vai ter pessoas com diferentes estágios, né? Então, você vai ter a pessoa que nem sabe que o phishing existe, por exemplo, que nunca nem ouviu falar nisso. Você vai ter a pessoa que não acha que acha que ter a mesma senha para tudo, ou deixar anotadinha não é nada demais, porque todo mundo que trabalha ali é confiável, né? Então, tem que entender que tipo... Porque não adianta, eu falo isso muito para os meus clientes que chegam querendo fazer, quero fazer picolé de ficha, eu quero fazer picolé de ficha. Eu falei, tá, vamos conversar um pouquinho. As pessoas já fizeram algum treinamento sobre phishing? Elas sabem o que é phishing. O que você está esperando com essa ação? Porque ela não vai comer um picolé trocado e vai sair de lá sem clicar, ou checando o remetente. Então, você tem que ter os objetivos. Então, se o problema é de percepção positiva, se as pessoas estão reativas com o fato de que você está testando e tudo mais, aí você faz uma ação que traz uma leveza, que lembra para você que você é vulnerável, que esse excesso de confiança, ele pode ser um problema. Então, é muito importante que a gente entenda que um treinamento para todo mundo vai fazer com que pessoas em estágios diferentes sejam motivadas de forma diferente. Porque se eu não vejo um problema e você está dizendo, não sei o que faço, eu falo assim, tá bom, vou fazer já. Né? Então, é por aí. Incrível. Isso aqui é uma aula, viu, galera? Na próxima aula vocês verão. Eu acho legal, eu vou até estudar sobre isso. O legal de trabalhar com cultura e conscientização nas empresas é que você, como você disse, pega pessoas nos mais variados estágios e sempre está entrando uma nova pessoa. Então, talvez essa fase de encerramento a gente não encontra e vive sempre na manutenção, na sustentação, porque entra uma nova pessoa. E mesmo que a pessoa esteja, o conhecimento ele não é páreo, né? Esse é o grande ponto. E é aquilo que a gente acabou de falar, né? Segurança, você muda os processos o tempo inteiro. E chegam novas regulamentações, chegam novos ataques. Então, não dá para parar. Se você fosse criar uma timeline, com certeza você deve ter uma timeline de transformação, do ponto de vista de aculturamento. Como que você vê que mudou desde quando você inicia até hoje? Eu sei que mudou, o próprio Gu acabou de falar que era tudo preto e branco, as coisas não eram tão intuitivas, mas como que você vê de forma macro, assim, a nível comportamental das empresas e de fora das empresas? De fora das empresas, você diz dos usuários? Isso. Tá. Nossa, boa, hein? Das empresas... com algumas exceções, porque existem empresas que já vêm desde 2017, 2018, pensando nesse movimento, querendo fazer esse movimento. De forma geral, eu ainda vejo como algo que ficou popular, que ainda está sem propósito. Entendeu? Então, eu quero fazer pílula, eu quero fazer não sei o que, mas você não sabe se o canal tem alcance, se tem visibilidade, muitas vezes não recebe apoio de uma equipe, não sabe se pode usar aquela agenda, se pode contar com aquilo. Então, é meio que assim, não, tá fazendo um negócio agora é fazer isso, o negócio agora é fazer aquilo, vamos fazer intervenção, vamos fazer o picolé, vamos fazer... Gente... que é aquela coisa que a gente está falando, da individualidade cultural. Então, eu ainda vejo um mercado muito pouco interessado em fazer esse exercício ferrenho de empatia, assim, sabe? Sim. Porque, obviamente, as pessoas de segurança têm milhares de outras coisas para fazer e provavelmente a preferida delas não é, né, lidar com isso. Mas, uma vez que você vai fazer, você tem a opção de só fazer ou fazer algo que realmente deixe um legado, que seja transformador. Então, eu vejo que tem mais pessoas querendo fazer algo bacana, fazer uma coisa legal e tal, mas não necessariamente embasada, fundamentada na realidade daquele negócio. Porque, até complementando o que você falou, Guga,
vão chegando novas pessoas, mas dentro da empresa também tem pessoas de gerações completamente diferentes. Exatamente. E que consomem aquele conteúdo de forma completamente diferente. Aí você vai ter uma geração X que é super certinha, que faz, que provavelmente já está numa posição de gestão, de diretoria e tal, que cumpre, que gosta de processo. Você vai ter uma geração Y que é multitela, que quer tudo muito rápido, que não quer ter que parar para fazer. Você tem uma geração Z que quer ser parte, que quer ter voz, que quer ter escolhas. Então, são formas de você motivar e educar muito diferentes. Por isso que é tão importante você, e que tem a ver com a tua pergunta, né? É tão importante você entender esses estágios e com quem você está falando, para que a tua ação de conscientização super bem intencionada, às vezes não seja nem um tiro no pé, assim, seja, gente, que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Para que as pessoas até não vejam com maus olhos. Perfeito. Individualidade cultural, adorei esse Gostou? termo. Nós temos um termo muito conhecido também, que é One Size Fits All. Uhum. Então, a empresa que quer... Josu, você vai me contratar e você fala assim, caramba, assim como a Carol trouxe de exemplo, eu vi que meu amigo Ciso teve um programa de conscientização na empresa dele, você consegue fazer a mesma coisa na minha? Existe esse padrão onde eu consigo, com essa caixinha, aplicar em várias empresas um modelo específico ou não, Ká? Ou é algo personalizado quando a gente fala em cultura e conscientização? Depende do nível de conscientização que você está querendo dar. Você pode fazer um treinamento superficial, com noções do que é, por exemplo, o que é esse tipo de ataque. Você não vai inventar a roda. Se você quiser dizer o que é um phishing, as formas de detecção, provavelmente todas as empresas vão dar as mesmas dicas. Porém, eu posso fazer um treinamento para a sua empresa, onde eu explico em que, tipo assim, ó, gente, nossos terceiros não estão autorizados a enviar e-mails para vocês diretamente. Todos os e-mails formais vêm dos nossos domínios registrados são esses. Né, esse é o nosso canal oficial. Se você receber algo, então, Nossa, assim... perfeito. É por onde vem o phishing, né? Tipo assim, vai ser na particularidade, Sim, né? A gente... Sim. E é isso. O one size fits all... Depende do nível de conscientização que você quer dar. Se você quer dar uma coisa mais superficial, né, mais introdutória e tal, onde ninguém sabe de nada, tá todo mundo no zero, e que as pessoas tenham... Que tá na pré-contemplação, funciona. Você não precisa de um baita esforço para mostrar a elas que isso existe e que pode ser um problema, entende? Mas, se tratando de um mercado, das empresas que a gente tem aqui, né, e das empresas que contratam conscientização, a gente está falando de informações caríssimas, né? Sim. Críticas valiosas. Então, eu entendo que vale a pena a gente sair desse estágio onde a gente acha que todo mundo tá na mesma linha, todo mundo, sabe? Até porque, é como eu disse, o fato de ela errar não quer dizer que ela não saiba o que fazer. Ela só não priorizou aquilo. Então, se você não entender o que está fazendo a pessoa errar, você não faz nada. Tem uma análise que eu acho muito, muito, muito legal, chamada 8Facts, que ela é um framework que foi utilizado pela Marinha americana e também usado na aviação, que é para você analisar uma falha humana, né? Eles chamam de uma análise como se fosse queijo suíço, em camadas. Você vai fazer camadas anteriores para entender o que fez aquela pessoa errar. Porque se você botar o olho só pro erro, você faz o quê com aquilo? Beleza, que é a história do caiu no phishing, faz o quê? O que te faz achar que no próximo phishing a pessoa não vai cair? Sim. Né? E aí, essa análise, ela começa a fazer um estudo do tipo assim, vamos supor que a gente fez um phishing de mudança de benefício, certo? E a pessoa caiu. Foi um erro de percepção? Ou foi uma violação, né? Foi um erro de percepção, porque a gente usou ali um subdomínio que tinha o nome da empresa, mas o domínio, né, era genérico e a gente nunca falou nada sobre subdomínio. E eu vou perguntar sobre isso. E antes? Já foi ensinado sobre isso, né? Não foi ensinado. E não foi ensinado por quê, né? Então, e aí você começa... Existe um canal oficial onde as pessoas pudessem consultar essa questão dos benefícios?
é um padrão vir por esse canal, né? Ou às vezes vem por um diretor, às vezes vem por um gestor X, as pessoas não têm muita certeza. Então, assim, quanto de condição você deu para o teu usuário acertar? Sim. E é essa a responsabilidade que a equipe de segurança precisa começar a ter. Ah, mas eu fiz um treinamento. Meu amigo, você pode fazer o treinamento mais legal, mais desenrolado, mais cheio de coisas, engraçado e tudo mais. Se a pessoa vai fazer esse treinamento toda vez que ela erra, aquilo ali é punitivo. Aquilo ali é uma punição. Ela vai odiar aquele treinamento. Sim. Então, no momento que você passa a entender a falha dali como, não como o problema, e sim um sintoma de que alguma coisa não está sendo feita, seja um onboarding. Então, por exemplo, se um usuário não consegue perceber que a assinatura não está dentro do padrão, ou que aquela não é, de fato, a marca nova da empresa, ela não conhece o guide. O guide de marca foi apresentado algum dia para essas pessoas? Por que vocês acham que ela ia saber? Que não podia ter alguém usando uma marca antiga, né? Então, é esse tipo de exercício, que é um exercício que demanda atenção. Mas você pode fazer isso, todo esse esforço no início do ano, no final do ano, e bolar a estratégia do teu programa anual. Aí sim a gente está falando de aculturamento. Onde é que estão as minhas dores? Então, por exemplo, as pessoas não reportam, as pessoas não classificam. Eu tenho um problema com, sei lá, telas desbloqueiadas. Então, a gente mapeia todas essas vulnerabilidades que já estão, né, que já foram identificadas e você começa a entender qual é o nível. Porque elas não estão sei lá, porque elas não estão bloqueando a tela. O que é que está fazendo? Isso a gente já disse que era para fazer, né? Elas entendem o problema, a gente consegue fazer uma ação dedicada, um treinamento que ensina ela ali, que é o Windows L, que ela precisa fazer isso, uma gamificação que se ela não fizer, entra uma coisinha na tela que faz com que ela se ligue nisso. Então, assim, você pode ter treinamento no teu programa de conscientização enquanto você está fazendo aculturamento junto. Ô, Carol, incrível, tá? Incrível mesmo as definições. Eu sou um executivo que estou assistindo agora o TechSec Podcast e a gente conversa muito, vou abrir um parênteses aqui rápido. A gente conversa muito com vários executivos que sentam aqui e eles falam assim, contrata-se ferramentas ou alguns tipos de serviços depois de incidentes. E aí eu volto para minha fala, fecha parênteses. Sou um executivo, estou assistindo aqui o TechSec Podcast agora ou estou ouvindo e eu não sei a minha maturidade de conscientização da minha empresa. Como que eu meço isso? Você consegue trazer um overview? Eu sei que não é simples, mas há uma forma dele falar assim, cara, com base até no que você falou até agora, tá simples para os meus usuários ou não, mas como que você definiria isso para esse executivo que acabou de pensar sobre? Existem sim algumas formas. Desde o primeiro phishing ali, um baseline, onde você vai fazer exatamente essa análise que eu acabei de dizer, assim, tipo, caramba, a gente colocou essas red flags aqui, a gente colocou esses indicativos e elas foram ignoradas. Por quê? Por que essas pessoas não nos procuraram, né? Ou você fazer, por exemplo, um quiz onde você está fazendo perguntas meio que de dia a dia. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer assim... classifique os documentos a seguir de acordo com seus níveis de confidencialidade. Coloca uma conversa. Uma coisa assim, porque eu estou falando assim... Não, então, porque aqui a gente recebe o PLR em abril. E essa conversa? Ela pode ser feita em qualquer lugar? Ela só pode ser feita com pessoas da empresa. Então, você começa a fazer alguns exercícios que não sejam tão evidentes as respostas, entende? Para você entender o quanto daquilo é treinamento, o quanto daquilo é, né, não contemplação. Então, existem formas de mapear, sabe? E a própria vivência, você vai vendo, você começa a entender, sei lá, o esquecimento, esse compartilhamento de senha, que é uma coisa que acontece bastante, né? Então, existem formas e formas de você entender, mas você já compartilhou, mas por que precisava? Ou colocar uma situação em que você diz assim, olha, Mariana não conseguiu chegar a tempo para uma apresentação de um planejamento que era muito importante e só estava no computador dela. Então, ela pediu para a Lúcia acessar, deu a senha e tal. O que você achou da decisão ali de Mariana, né? Então, eu disse assim, não, ela precisava apresentar, né? Sem ser tão evidente, sem ser, sabe, do tipo... Pra pensar mesmo. Sabe? É isso. Porque foge do compliance, essa é a sua proposta.
Do Genial. padrão, né? É. Perfeito. Você já deu muitos elementos. Pode seguir. Não ia dizer não infantilizar o usuário, não Exato. partir do Sensacional. princípio que você tem que pegar na mão e, sabe, você realmente trabalhar com associação, identificação, de um jeito que a pessoa fala assim, menino, e lá em casa que eu não tenho isso. É. Meu filho está acessando isso, sabe? Você não tem uma conversa com teu filho onde você explica que ele pode sofrer uma extorsão acessando algumas coisas, né? Tipo, de entender a importância daquilo para o dia a dia, né? Então, de ocasionalmente baixar um jogo, baixar um aplicativo e não entender o problema de um spyware, não entender que ele pode estar sendo filmado, que ele pode estar sendo ouvido, né? Então, é muito, muito amplo, né? Então, como eu disse, é dar pertencimento, é deixar que as pessoas e fazer perguntas para elas que é aquela história do aculturamento, que elas tomariam também nas suas vidas. Sim. Porque se elas não entenderem que aquilo tem valor, nem para a empresa, nem para elas, dificilmente vai ser o que elas vão escolher fazer. Até puxando um pouco da tua pergunta, Josu, para Carol, você acha que nós, enquanto brasileiros, como que estaria a nossa maturidade em relação à proteção digital, Cá? A gente ainda está caminhando, uma nota 6 ou ainda não? Brasil, como um todo, a gente está muito fraco. Muito, muito, porque existem muitas empresas que não têm e nem tem equipes de segurança, Sim. né? Tem muitas empresas, às vezes até empresas grandes de saúde, por exemplo, que entendem que ter a tecnologia, onde você tem ali superintendentes que são, ou presidentes que são médicos e tal, e que entendem que trazer aquela nova tecnologia, porque o foco dele está na saúde e tudo mais. Não estou dizendo isso não é uma prioridade, tá? Mas a gente tem muitos lugares e principalmente pessoas. Sai da empresa. As pessoas não falam sobre segurança, elas não ligam, de fato. 40% das pessoas no Brasil que sabem que a sua senha foi vazada, não trocam. Caramba. O que te faz no mundo, né? Do tipo assim, já roubou mesmo, né? Vai fazer o quê? Né? Assim, então elas não percebem a relevância, né? Então, segurança só é prioridade quando eu tenho, sei lá, um cartão de crédito roubado, um WhatsApp que foi bloqueado, um nude vazado, um negócio. Aí não, segurança é a minha vida, né? Então, aí se corre para fazer alguma ação, né? Nesse sentido e para nunca mais cair. Mas, de forma geral, as pessoas preferem comodidade. E todos nós, né? Tipo assim, a gente prefere a comodidade, o conforto, a facilidade de acesso e tal. Então, eu vou dando permissões, né? Eu vou dando aceites. Eu nem sei o que eu tô aceitando. Eu nem sei para onde vai essa informação. Eu nem sei o que vai ser feito com ela, né? Então... Simplesmente segue a maré, né? É isso. Cara, que louco isso, hein? Eu vou até voltar naquela pergunta. É só um complemento, assim, Carol. Claro. De novo. Os executivos, alguns, tá? Contratam serviços, ferramentas depois de incidentes. Quando que é que você enxerga que conscientização ou um programa de conscientização é uma prioridade para aquela companhia? É também num cenário pós-crise? Eu acho que não. Mas quando que você entende que... você falou assim, dentro do que está acontecendo agora, muitas empresas não vê a conscientização como uma prioridade genuína. Uhum. É só um hype. Vamos fazer um programa. A minha pergunta é, quando que é A hora de conscientizar. a hora de conscientizar é genuíno? Ela é prioridade para as companhias. Preventivo. Exatamente, preventivo. Excelente definição, Gu. Para Obrigado. mim, é facílima essa resposta. Onboarding. Se a pessoa entra, imagina, você está com um funcionário que ele está ali chegando, doido para mostrar serviço, doido para se sentir parte daquilo, né? De fazer valer as fichas que apostaram nele. E você recebe ele dizendo aqui, seja bem-vindo, meu querido. Você realmente, né? Aqui a gente valoriza muito a agilidade, atendimento de prazo, entregue o máximo no menor tempo possível, só que
O que você trafegar de informação aqui dentro vai ser da sua responsabilidade e a gente vai te cobrar por isso. Se você não mostrar desde o momento que a pessoa chega que aquele fator é um fator de DNA, Perfeito. sabe, do tipo assim, e vier depois, o que era importante me foi falado na hora que eu entrei, que era agilidade, era produtividade. Então, segurança chega cheio de processinho, cheio de bloqueio para E talvez essa desacelerar. pessoa no onboard só vai dar o next que você falou. Exato. Chega cheio de sigla, burocracia e tal, não é intuitivo e a pessoa não entende nada e segue o jogo. Faz Tem E sentido. até ela um pensa case. assim, eu não fui contratado para isso, eu tô fazendo isso. Exatamente. Eu tô fazendo isso porque tenho que fazer, porque eu tenho que assinar como todo mundo, mas claramente isso não é do meu dia a dia. Sim, Então precisa ser um baita de um treinamento bem feito, onde você alinha a expectativa com essa pessoa do que é esperado dela. Não precisa fazer uma cartilha ou mostrar a política que tá aí e que fala quem fez, quem não fez, onde tá o programa. Fala assim, olha, né? Com relação ao teu e-mail, tá aqui, ó, a gente espera que você faça. Com relação aos teus credenciais, com relação ao teu comportamento fora da empresa, sabe? Alinha a expectativa, fica, deixa claro, deixa facinho, sabe? Pra ninguém nunca dizer assim, mas ninguém me disse isso, né? Eu nunca, né? Então, em algum momento você disse que era importante, sabe? E da forma que ela pôde compreender. Porque muito dos casos, né, de pessoas que são reincidentes em vítimas de phishing, eu fiz um treinamento, mas não entendi. Sim. Não compreendi, entende? Eu tenho um case bem legal em experiências passadas. Nós tínhamos um treinamento de onboarding pago por uma empresa qualquer. Então tinha lá LGPD, senha segura, blá blá blá. Então a pessoa naturalmente entrava na empresa, passavam a ser aqueles cursos chatos. Cara, nosso engajamento era alto, justamente por conta da obrigatoriedade, mas em pesquisa de satisfações, cara, ninguém curtia, velho. Então já tinha uma experiência ruim da pessoa que estava entrando na empresa. Caramba, entrei. Puta, um treinamento, primeiro, que não é a pessoa que está falando, a pessoa que está dando aula, não é da empresa. Então, provável que seja um vídeo onde essa empresa disseminava para várias outras empresas. E aí eu comecei a tentar mudar isso de alguma forma. A gente começou de cima, chamando diretores para personalizar um treinamento para nós. Então, eu, na época, fui o cara ali do treinamento. Então, eu conversando com as pessoas, seja muito bem-vindo, bom dia, tal. Já vinha um diretor para falar também e a gente personalizava tudo que havia naquela empresa para a pessoa que estava entrando. Ó, nós temos a cultura com o time de GG, com o time de People. Funciona dessa maneira. Quais são os nossos canais de denúncia? Tudo personalizado. Qual que é o nosso canal de comunicação? Slack, onde você me procura, me acha, me encontra. Slack, blá, 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 @x. Cara, depois de uns meses a gente rodou a pesquisa de satisfação lá no alto, porque a pessoa começou a se fazer parte daquilo. Então não se tornou algo por compliance, algo sem vida para a pessoa e sem relacionamento. A pessoa já via que no início eu estava ali, que no início o time de segurança estava. A gente alavancou, cara, de uma maneira incrível. E a verdade é que, assim, ó, se você vai entrar e vai fazer um monte de treinamento, o treinamento de compliance, de cultura, de não sei o que e tal, a gente precisa, né, enquanto setor, enquanto área, ter também admitir que ninguém acorda de manhã pensando, o que será que o pessoal da segurança da informação tem para me ensinar hoje, né? Não vai ser o treinamento preferido das pessoas, assim. Não é o que vai marcar mais lá. Então, essa necessidade de aparecer, de ser diferente, de ser descomplicado, de alguma maneira captar a atenção das pessoas por qualquer recurso, qualquer tipo de gatilho mental, importa muito. Porque se ela puder escolher, como eu disse, se ela puder escolher o que ela vai consumir, exatamente, vai ser segurança da informação, que ela mal conhece, né? E aí, como. por isso, desculpa, Fica à por isso que vontade. eu falo para você, pessoa que quer trabalhar com cultura e conscientização. Estude comunicação, estude métodos, jornada do herói, storytelling, marketing. Estuda comportamento humano, essa questão da psique, né, da psicologia, porque é aí que a gente vai encontrar Estude marketing, eu fui estudar marketing para tentar me aprofundar um pouco no conhecimento sobre personas, porque aí sim a gente vai conseguir, com diversos e variados modelos de comunicação, formatos de comunicação, atingir vários públicos. Talvez essa seja a dica. Tem algo para complementar? Não, se coloque no lugar. Imagine que se Empatia. você... de repente o motion graphics, ou sei lá, o animador da tua empresa te desse, não, faz aí.
te desse, né, ali o After Effects, você não ia saber. Você ia precisar que alguém te ensinasse. Sim. Não é intuitivo. É um problema matemático. Se ninguém resolver o problema uma vez na tua frente, você não vai sozinho chegar nele. Tem gente fora da curva que pode chegar nessa conclusão? Tem, mas estamos todo mundo na curva. Vamos partir do princípio que estamos todos na curva. Então, assim, alguém precisa resolver. Uma vez, mostrar como é que faz, por que faz. E outra coisa, o impacto. Quando você dá uma regra, né, que você só diz assim, faça isso, não faça isso, mas não faça por quê? Por que não? Isso é mais fácil. Por que... E aí, quando você explica, a pessoa diz assim, eita, eu não sabia disso. Faz sentido, né? É, do Faz tipo, sentido pra rapaz, você. eita, eu vou mudar lá em casa, então, né? Então, ela começa a... Né? Então, assim, só faz isso, não faz. Né? Então, não... Ninguém gosta. Ninguém gosta desse tipo. A gente vive numa sociedade onde a gente tem controle de tudo. A gente escolhe o que a gente vai comer na hora que a gente vai comer, o que a gente vai assistir. Cansei de assistir, outra hora eu vou assistir. É tudo sob demanda. Aí chega um time dizendo, isso aqui você não vai fazer. Isso aqui você vai fazer, mas não vou fazer por quê? Sim. Vou fazer assim por quê? Porque eu acho que é melhor. Então, precisa ter o jeitinho ali, porque com você também seria da mesma maneira. Eu vejo muito essa questão. É louco isso, porque tem muita gente que é resistente a esses novos formatos. Você vê isso nas suas apresentações? Com certeza. Ainda hoje? Ainda hoje. Cara, é muito louco, velho. Tem Ainda gente hoje. que não dá risada, não. Prefere um textão, prefere um curso... De política. Exato. E sabe o que é engraçado? Que, no caso, a ínfância, que ela já se posiciona nessa coisa. Não precisa ser uó, de ser mais... Aí a empresa contrata a gente sabendo qual é o nosso approach e tal. Não, que eu quero fazer diferente e tal. Aí a gente faz. Entrega o material seguindo o guide direitinho. Ai, não, pelo amor de Deus, o marketing não vai aprovar. A comunicação Sim. não vai aprovar assim, mas vamos tentar. Você não queria um negócio diferente, a gente vai deixar do mesmo jeito. Então tem esse medo. O medo de chocar, o medo de, né, de... Mas isso é uma barreira ainda hoje. Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. E te digo mais, em muitos casos, as próprias equipes de comunicação interna, e não estou culpando eles, tá? Não aceitam essa diferença. Por quê? Porque eles vão ser treinados também. Então, para eles não tem nenhuma razão de não seguir um material institucional. Tem que ser igual. Sim. Ele não entende que, tipo assim, se eu fizesse desse jeito, eu chamaria a sua atenção e você não iria fazer esse tipo de ação. Isso aqui, eu preciso fazer desse jeito para que as pessoas queiram me ouvir, para que elas queiram me ver, né? Então, é uma luta. Muitos departamentos de segurança sofrem muito com isso, assim, de... Puxa, queria fazer tudo diferente, mas não aprovaram nada. Mas não sei o quê. Então, a gente tenta sempre trazê-los como aliados e tal, mas a gente entende também que são pessoas que estão ali para criar essa unidade e tudo mais, e talvez não entendam também o pertencimento e a necessidade e o valor que o tema de segurança tem para a companhia. Né? Quanto ela gera de valor para essa... Eu diria, Josu, que é o maior conflito dos profissionais de cultura, os times de comunicação interna. Os times de comunicação interna, talvez, e aqui não criticando, mas que tenham a cabeça um pouco mais fechada dentro do material de identidade visual deles. Então, cara, eu não posso sair daqui, eu não posso fazer outra coisa diferente do que está proposto no meu Media Kit, no meu kit de identidade, de escrita, etc. E aí o profissional de conscientização, por mais que ele seja criativo, ele não consegue desenvolver, né? Porque ele está travado a uma estrutura já criada. Porque o propósito é só dele. Exatamente. Então, se as pessoas não percebem, é isso que eu estou dizendo, tipo, se as pessoas não percebem que aquilo tem valor para a companhia... É isso. Elas não vão aprovar, porque elas são a equipe de comunicação e elas precisam dessa unidade, né, visual, de comunicação. Então, tem que trazer para junto, tem que mostrar, olha, para a empresa isso importa muito. A gente teve um teste e a gente viu que as pessoas não sabem o que fazer. A gente precisa tentar de outra forma, porque do jeito que a gente está fazendo, não está dando resultado. Então, é realmente não parecer que é só a equipe que quer fazer a coisa diferentona, engraçadona, criativa, né? Transgressorinha, né? Não é isso. É realmente deixar que eles saibam qual é o valor daquilo para a companhia, por que precisa mudar para que as pessoas
se interessem, minimamente se interessem, elas sejam impactadas, sabe? Se elas vão mudar é outra história, mas que elas minimamente saibam do que a empresa está esperando dela e quanto aquilo vale para a companhia. E aí, Carol, existe uma forma eficaz de medir o impacto do programa de comportamento dessas pessoas? Existem algumas formas, assim, quando você pode medir a questão do treinamento, o treinamento de forma muito precisa, né? Então, por exemplo, se Tudo eu... amarradinho, processinho, Não entendi. tudo amarradinho, né? Então, por exemplo, no caso do phishing, certo? Ao invés de eu mapear quantas pessoas caíram ou não caíram, porque na minha cabeça, pelo menos, o phishing vai sempre continuar existindo e sempre de forma diferente. Então, inevitavelmente, alguma hora você pode cair no phishing, mesmo que você seja o CISO e tudo mais, porque se conversar com quem faz simulação de phishing, vai saber que tem diretores que caem, pessoal de segurança que cai também e tal. Então, pessoas caem em phishing. Mas, se você faz, por exemplo, um treinamento ou uma gamificação em que você premia a primeira pessoa a reportar pelo canal certo e que não tiver sido vítima, você vai criar você vai fazer a criação de um movimento positivo, né? Que as pessoas estão demorando, mas não diminuiu o número de vítimas, mas, num caso real, o teu tempo de resposta ao incidente seria menor. Então, se você faz isso, por mais que as pessoas tenham caído, aí você analisa, dentro daquele número de vítimas, o age facts, que é aquilo que eu falei, mas por que essas pessoas estão caindo, né? Aí você trabalha nessas mudanças. Mas as pessoas mudaram, olha o número de reporte que eu tenho. Se as pessoas não sabem quando a engenharia social vai chegar, né? Então, tipo, elas podem reportar coisas que de fato não eram simulação, o que é ótimo para a equipe de segurança, né? E você cria uma gamificação, você bota a cara ali da pessoa, bota um e-mail marketing dizendo: Josu, você foi o primeiro a reportar, isso tem um valor enorme pra gente, sabe? Então, mas a gente queria te premiar com um X. Você está enaltecendo a boa prática do usuário, ao invés de colocar ele para treinar porque ele errou. Entende? E aí você tem uma métrica do número de reportes que você recebeu, né? Mesmo que pessoas continuem caindo de phishing. Porque o fato de uma pessoa não cair no phishing de Black Friday não quer dizer que ela não vai cair no da Seal Fraud, por exemplo. Né? São contextos diferentes, são dias diferentes, são, né, approaches completamente diferentes. Então, é identificar, tipo, putz, eu quero... Como é que eu resolveria esse meu problema? Se elas soubessem o que fazer. Você vai analisar um dashboard, por exemplo, de simulação de phishing, você vai ter um monte de gente que não clicou. Não clicou, não entregou credencial, nem chegou nisso. Mas ela visualizou 50 vezes. Essa pessoa não sabe o que fazer. Perfeito. Ela não fez nada com isso. Ela só não clicou. E as pessoas podem não ter clicado, não é porque elas não cairiam. Ela não se interessou pelo mote, deixou para depois. Tem uma série de coisas. Você não ser participante de um phishing não quer dizer que você não seria uma vítima. Sabe? Então, é analisar realmente a maturidade, a mudança de comportamento, a construção de um comportamento que você quer que a pessoa passe a ter. Se uma pessoa na companhia percebeu que chegou uma mensagem estranha e ela reportou, e você, sei lá, numa primeira vez que você fez a gamificação, ela foi reportada em 30 minutos e no final do ano foi 1 minuto, você tem um ganho absurdo de mudança de comportamento. Mas não foi todo mundo que reportou, mas alguém reportou. E reportou num tempo muito bom para você contornar uma situação de risco. Já disparou a resposta a incidentes. Sim. Bateu o gatilho. Genial. Pergunta para uma pessoa empreendedora. Polêmica. Nós temos no Brasil, acredito que no mundo, dificuldades e desafios em relação a budget para pessoas que querem desenvolver conscientização e cultura. Então, o foco maior sempre é tecnologia, ferramentas, etc. Sim. Como que você lida com isso? Veja, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que tem, sabe? Eu entendo que a percepção ainda das pessoas de segurança é assim, caraca, se cair na mão do meu usuário,
Não tem essa confiança, ele não vê ainda como um aliado, entende? Então eu tenho que fechar todas as portas tecnológicas, processuais, sistemáticas, né? Para que não chegue nele de forma alguma. Então é esperado realmente que o budget não venha todo para essa parte humana, né? Até que aconteça um incidente e aí vem a reatividade, né? Mas eu vejo também uma melhora nisso. Eu acho que empresas que se aventuraram com pequenos budgets e viram uma resposta muito boa e principalmente uma melhora nessa relação com a equipe de SI, de perceber que eles estão fazendo umas coisas mais legais, de que eles estão tentando um approach diferente, mudando aquela máscara da equipe do mal, né? A percepção positiva. Aí, no outro ano, ele já começa a investir mais e tudo mais. Por quê? Porque é legado. Qual é o profissional que não quer ser lembrado? Né? Caraca, eu lembro você, que treinamento massa que você fez. Eu não esqueço treinamento até hoje e tal. Então, poxa, isso é legado. Isso é você... As pessoas falarem, cara, foi muito legal aquilo, foi massa isso. É arretado. Perfeito demais. É legal você falar isso porque eu fico pensando assim, às vezes nós estamos fazendo conscientização ou está se repetindo palestras que as pessoas não lembram no dia seguinte. Eu vejo muito isso, Carol. Como que você vê isso no mercado? Falta de inovação, talvez? Eu sei que está em transformação, tá? A gente estava até falando aqui nos bastidores. A gente está tem poucos eventos de conscientização, por exemplo. Sim. Então, assim, pouco se fala ainda a nível de evento, por exemplo. Certo? Como que você vê isso? Eu vou te falar bem a verdade, tá? Eu nunca fui fã de palestra na vida, assim. Eu era totalmente contra palestra. Totalmente contra palestra. Quando eu abri a infância, não vai ter palestra, não vai ter nada. E por quê? Porque eu fui várias vezes, né? Assisti muitas palestras de segurança, que eram para outras pessoas. E eu via o pessoal assim, ó, do tipo... Sabe aquela sensação de que, tipo... A pessoa tá ali, aí ela... olha o slide, ela pensa assim, será que a minha habilitação vai vencer esse ano? Né? E tipo, ela não tá envolvida, porque ela não sente que é pra ela, sabe? Mas aí os clientes começaram a pedir muito, não, mas faça uma palestra, faça não sei o que. Eu falei, meu Deus, mas eu não acredito muito nesse forma, porque eu acho que realmente vai ali, palminha, vai pra cá, vai continuar a mesma coisa. E aí eu tento ir por um caminho. Não tô dizendo que é o que vai mudar o Brasil, tá, gente? Só do tipo assim, o meu approach com palestra, ele é totalmente horizontal. Então, assim, eu já chego na palestra dizendo assim, olha, como a maioria de vocês, eu também não sou de segurança. Então, eu sei o que é chegar aqui, não contei a reviradinha de olho, entendeu? Mas eu trouxe aqui, ó, só o puro suco da relevância. Tem mínimo de texto nos meus slides, assim. Tento fazer eles super fã, para que a pessoa fique de atenção em mim, que a gente troque ali. Então, por exemplo, tem uma palestra em que eu tenho perguntas e respostas, e as perguntas são feitas na perspectiva do usuário. Né? E eu digo que a gente vai passar um paninho para a equipe de segurança. Então, por exemplo, mas por que o hacker ia querer justo eu no meio desse monte de gente? É o que o usuário pensa. Você está escrevendo assim, eu também acho isso. Eu acho isso mesmo. Então, é muito isso. Foda. Então, você tem que começar a... Não interessa ser acadêmico. Uma coisa, por exemplo, e isso pode ser até meio polêmico. Se eu fosse uma pessoa, né, um gestor de segurança, eu ia estar nem aí se as pessoas sabiam ou não termos técnicos. Se ela sabe falar ransomware, se ela sabe falar spyware, se ela sabe falar... Não, você tem que saber qual é o problema. Você tem que saber o problema, que se você baixar isso aqui pode travar tudo, a gente perde nossos dados, isso vai ter um impacto financeiro, reputacional, Saiba o que fazer. Agora, uma coisa acadêmica, olha, o phishing é um tipo de ataque que nos... Nossa. Sabe? Incrível, Carol. Você, no final, a gente concordou. Porque senão vira um monte de palestras. Não, eu já tive experiência. As pessoas vão embora e... Já tive experiência com essa aí. Meu Que Deus legal. do céu. Que palestra, velho. Que massa. Pessoal, contratem. 1 minuto no terminal. Partiu, então. 1 minuto no terminal. Está pronta? Ai, acho que sim. Então a gente vai para 1 minuto no terminal com Carol Lucena. Vamos. Sua maior inspiração, Carol? Ron Kaufman. Um filme? The Birdcage, a Gaiola das Loucas. Uau. Uma música que te represente?
Day by Day, de Isa Fitzroy. É mais difícil resetar a senha ou resetar a energia depois de uma semana puxada? Os dois são facinho. Um com a cerveja e outro com uma boa criatividade com senha. Se fosse um faro humano, o que você bloquearia de vez? Se você fosse um faro humano. Impunidade. Carol, em uma palavra. Engenhosa. O que te faz rir? Meus cachorros. Muito bom. Fechamos o minuto. Vamos terminar, o Gu. Pessoa muito querida. Cá, terminando, indo para a parte final do nosso episódio, chegamos ao momento, bora conscientizar. Mas, Gus, o que é esse momento? É o teu momento enquanto mensagem final. Que mensagem você gostaria de deixar hoje pro mundo? Segurança importa. É uma necessidade básica. E se você trabalha com segurança e na conscientização de pessoas, mas você pode até ter que fazer conscientização, mas fazer ela ser legal, fazer com que ela seja transformadora. Transformadora não só nas habilidades profissionais das pessoas, mas na mudança da vida delas, protegendo seus familiares e pessoas ao redor. É um legado que você vai deixar para o mundo. Então, perceba o valor disso e faça da melhor forma possível. O que você achou da sua experiência aqui no TechSec? Eu amei! Foi uma delícia. Vocês são demais. Foi muito legal. Cá, só querendo, te agradecer, eu te admiro demais. Eu também te admiro. Obrigado muito. pela tua presença no TechSec, Eu obrigado agradeço. pela aula. Para os profissionais de segurança no geral e principalmente profissionais de conscientização, isso aqui é uma disciplina de MBA. Parabéns, Carol, você é demais. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Adorei o nosso papo. Espero que a gente tenha a chance de conversar muitas vezes. Que eu falo nadinha, eu não gosto de falar, né? Então, me chama mais. Com certeza. Até uma pergunta, Carol. O profissional de conscientização, perdão, ele tem que dominar a habilidade de comunicação? Não necessariamente. Porque você pode ter diversas formas de comunicar. Você pode comunicar por muitos tipos de canal. A comunicação é uma coisa muito, muito ampla. Você não precisa ser desenvolto, extrovertido. A dica aí, galera. É. Carol, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela aula, como o Gu bem colocou. Imagina. Enfim, eu tô saindo daqui aprendendo muitas coisas. Ai, que bom. Pô, legal. Muito Obrigado obrigada. Onde encontrar você, a Infansec? Pode dar um recado para a galera, afinal? Estamos no LinkedIn. Vamos lá procurar a gente no LinkedIn, Fansec. Temos alguns conteúdos lá disponíveis já gratuitamente. Tem um pouco do nosso manifesto. Em breve estaremos nas nossas redes sociais, mas nesse momento Muito nos bom. procurem no LinkedIn. Boa. Show! Fechando então, agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores Hacker Rangers, Apura, Trend Micro e ela, a Bifish, que tá chegando aí. Seja muito bem-vinda, Bifish. G2 brindes personalizados e você, TechSecker, que nos acompanha, você profissional de segurança, você curioso que quer entrar no mercado, acompanhe porque tem muitas novidades bacanas no TechSec Podcast. Até o próximo episódio e bora! Conscientizar. Valeu! Valeu. Muito bom. Que bom, gente. Show, perfeito, produção! Este episódio é uma realização do Exato. TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.